Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar da rastreabilidade de bovinos e também bubalinos aqui no Brasil. Um tema que já vem de muito tempo sendo discutido em nosso país. Eu vou comentar da política já aprovada pelo governo federal, que é o aumento da mistura de biodiesel ao diesel. Vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. Ele é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar do significado da nova rota da seda. O Brasil faz parte desse caminho. E eu vou falar também das exportações de peixe brasileiro que crescem a cada ano. E eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira, mestre em desenvolvimento humano, e nós vamos falar sobre o time Golfe Vivo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre rastreabilidade de bovinos e bubalinos aqui no Brasil. Um tema que já vem de muito tempo sendo discutido em nosso país. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, apresentou uma proposta, vamos dizer assim, sugerindo que a rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos no país, anunciada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, seja em sistema voluntário, com prazo mínimo de 8 anos para a adaptação dos produtores rurais. A Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte, da CNA, construiu o documento ao longo de 1 ano e meio por meio das federações estaduais de agricultura e pecuária e também pelas principais entidades do setor que faziam parte do colegiado. Segundo a CNA, o Ministério da Agricultura deixou claro que implantará a rastreabilidade individual, com o entendimento de que isso é um caminho sem volta. A CNA decidiu fazer uma proposta baseada nas necessidades do pecuarista para que seja de fácil implantação com tempo suficiente, adesão voluntária e que tenha os seus custos reduzidos ao máximo. O pecuarista é o ator principal, pelo menos é o que explica o presidente da CNA. E se ele não visualizar qualquer benefício, a sua adesão fica prejudicada, afetando toda a cadeia. Outro ponto apresentado como fundamental na proposta é a gestão e o controle da distribuição, da numeração oficial e o banco de dados que vai ficar aí a cargo da CNA e não estarão disponíveis de forma pública. Os integrantes da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carne Bovina do Ministério têm até o dia 15 de maio para sugerir melhorias e ajustes que serão avaliados na reunião ordinária da Câmara Setorial no dia 30 de maio. Posteriormente, a proposta será protocolada do Ministério da Agricultura. E agora eu vou comentar sobre uma política já aprovada pelo governo federal, que é o aumento da mistura de biodiesel ao diesel. O Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, ele aprovou em sua primeira reunião da atual gestão, realizada no mês passado, o aumento da mistura obrigatória de biodiesel ao diesel vendido aqui no Brasil. A medida já está em vigor. O teor da mistura passou a ser de 12%, sendo que antes era de 10%. A medida visa fomentar a produção de biocombustíveis no país e reduzir a importação de óleo diesel para, provavelmente para a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, a mudança representa um novo momento da política energética brasileira, valorizando ainda mais a produção dos biocombustíveis no Brasil e contribuindo para a geração de empregos, renda e mais oportunidades aos brasileiros. A estimativa do Ministério de Minas e Energia é que a produção nacional de biodiesel passe dos atuais 6,3 bilhões
para mais de 10 bilhões de litros anuais entre 2023 e 2026. Além disso, está prevista a redução de importação de 1,3 bilhão de litros de óleo diesel em 2023 e de 4 bilhões de litros em 2025. Trata-se de uma medida importante para os produtores rurais e uma sinalização que a produção de biocombustíveis será reforçada no Brasil. O Conselho Nacional de Política Energética é um órgão de assessoramento do Presidente da República para a formulação de políticas e diretrizes de energia. E ele é composto pelos ministérios como Fazenda, Transporte, Casa Civil, Relações Exteriores, Meio Ambiente e Mudança do Clima, Cidades e Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E agora eu vou conversar com Adriana Ferreira. Adriana Ferreira é mestra em desenvolvimento humano, master coach, mentora, especialista em atendimento sistêmico para organizações. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar do time Golfe Vivo. Um negócio fantástico. Doutora Adriana Ferreira, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Está tudo bem? Está tudo ótimo. Eu quem agradeço a oportunidade, Toninho. Doutora Adriana Ferreira, como sempre inovando, e agora ela está trazendo aqui para a gente o time Golfe Vivo. O que tem a ver golfe com time? Tem muita coisa a ver. Inclusive, essa daqui é a apresentação da embalagem do projeto da doutora Adriana, um baita de um projeto de treinamento, onde dentro dessa caixinha aqui nós temos aqui todo o material que vai ser dado durante o curso e, é claro, uma bolinha de golfe num campo de golfe. Agora, o que tem a ver o golfe com treinamento? Doutora Adriana, bom dia, está tudo bom? Bom dia, Toninho, está tudo ótimo. Pois é, time Golfe Vivo. É um treinamento para que as equipes e os líderes atuem com alta performance. Toninho, o golfe é um jogo apaixonante. Por quê? Quando você está jogando, você tem que estar presente. Então, ele exige uma postura mental, ele exige postura física, ele exige uma postura ética. Em 2014, uma empresa solicitou um treinamento que fosse de alta performance. E aí nós construímos a metodologia. Ela está baseada em 3 pontos específicos: ética, liderança e estratégia. No campo de golfe, isso é essencial. Por quê? Por exemplo, só um exemplo, quem marca a sua pontuação no cartão é você mesmo. Então, você vai sozinho, às vezes em dupla, às vezes em trio, e você chega lá e entrega para o handicap o cartão. Mas foi você quem marcou a sua pontuação. Então, isso requer do jogador um senso ético muito grande. E se a bolinha cai fora do fair play? Se a bolinha cai fora do caminho, né? Cai na grama, num arbusto, você vai pegar a bolinha, na mesma posição, vai voltar para o campo. Então, isso requer um senso ético. E liderança por quê? Porque o golfe exige que você tenha inteligência emocional, inteligência espiritual, que você desenvolva competências para você liderar, antes de tudo, você mesmo. Por exemplo, Toninho, só depende dele, né? Só depende dele. Fiz uma jogada errada, não acertei, fiz outra errada. Se eu perder o meu controle, as próximas também provavelmente serão erradas. Então, exige do jogador uma inteligência emocional muito, apurada, sutil, intensa, porque não é ele contra o outro, é ele com ele mesmo. É ele contra ele, né? É. E aí ainda tem uma coisa muito parecida com agronegócio. No campo de golfe, gente, você não controla vento, chuva, nada disso. Como o produtor também não. Então, você tem que estar preparado para jogar com as condições que a natureza oferece. E isso cria uma variável, uma inconstância muito grande, porque o vento muda. Se o vento muda, muda a direção da bolinha. Tem aquele famoso jogador que já foi campeão várias vezes
lá dos Estados Unidos, eu me esqueci. Tiger Woods. É esse mesmo, o Tiger. O cara é muito bom. E um dia, lendo um artigo que ele escreveram para ele lá, ele falou assim, sempre antes do jogo, às vezes uma semana, 2, eu fico mentalizando o jogo. Ele fala, eu às vezes estou deitado, eu fico olhando o campo de golfe, o que é que eu vou fazer, como eu vou fazer. Se ventar, eu tenho que fazer isso. Se garoar, eu tenho que fazer aquilo. Enfim, resumindo a história. Ele falou assim, o golfe é uma empresa. Só depende de você. Só depende do gerente, depende do dono, entendeu? Você não pode, às vezes, estar interferindo no outro. Você tem que deixar a coisa acontecer, mas você tem que ter um planejamento. Sem planejamento, sem gestão, não precisa jogar golfe, ou fazer um negócio, ou tentar realizar alguma coisa. É um negócio fantástico o golfe, ele mexe com tudo, né? Ele mexe com tudo. Ele trabalha a sua inteligência física, porque você tem que estar bem para jogar. Ele trabalha a sua inteligência cognitiva, que é criar uma estratégia de jogo. Ele trabalha a inteligência emocional e a inteligência espiritual, que é a ética profunda. E o jogo tem tudo a ver com a empresa. Toninho, nem sempre uma empresa precisa de grandes tacadas, mas às vezes ela precisa de uma pequena tacada para cumprir uma meta, que é pequena naquele momento, mas que vai interferir numa grande meta depois. Então, é um momento em que a gente cria uma correlação entre o jogo e a vivência diária do empresário. Doutora Adriana Ferreira, como é que faz para alguém que está nos acompanhando nesse momento e gostaria de entrar em contato com a senhora para bater um papo, para implantar esse time golfe vivo na empresa dele? Como é que ele faz? Ele entra em contato pelo telefone 62, né? 998 26 10 27. 998 26 10 27. 27. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com a doutora Adriana, entrar em contato com ela para saber como é que é esse sistema desse treinamento, que eu assino embaixo tranquilamente, porque eu conheço a doutora Adriana há muitos anos e sei da capacidade dela, ela vai mexer com a sua empresa, ela vai chacoalhar, vai dar muita tacada aí para a coisa poder, vamos dizer, eu não diria entrar no eixo, mas para melhorar muito. Pode ligar no telefone 998 26 10 27. É isso mesmo? É isso mesmo. Então tá bom. Doutora Adriana, e já tem várias empresas, já que a senhora... Já tem várias empresas que participaram do treinamento. Recentemente tem no meu Instagram as fotos das empresas que já fizeram. É adrianaferreira.cis. CIS com... S-I-S. S-I-S. Sistema. Sistema, é. Tá. Adriana Ferreira? adrianaferreira.cis. Então, lá tem as fotos, né, e os vídeos das empresas que já fizeram o treinamento. Excelente. Doutora Adriana, mais uma vez, obrigado e que eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Um abraço, obrigado. Obrigado, Toninho. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre exportação de peixe brasileiro. Vou conversar com Guido Juliano Martins Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar sobre o significado da nova Rota da Seda. O Brasil faz parte desse caminho e vamos voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos e eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção, mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim.
30 anos de Senar Goiás e que venham mais 30. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Pivô Máquinas Agrícolas e Sistemas de Irrigação. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos. E eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção. Mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. « 30 anos de Senar Goiás e que venham mais 30. Já imaginou passar a tarde inteirinha fofocando? Tem muita bomba, muita discussão. De segunda a sexta, 13h20 da tarde, fofocalizando. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação 3928-4020. Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Mega Telecom, soluções em TI e Telecom para sua empresa. Nós estamos de volta e agora eu vou comentar sobre exportação de peixe brasileiro. Líder absoluto entre os países que importam peixes do Brasil, os Estados Unidos foram os responsáveis por 81% das vendas nacionais e as exportações do país americano apresentaram um aumento de 43%, atingindo 19 milhões de dólares. Além disso, apesar de não ter havido embarques para a Líbia no quarto trimestre, o destino teve um aumento de 550% nas exportações do acumulado de 2022. Para o Canadá, o principal produto exportado também foram os peixes inteiros congelados, representando 79%, 941 mil dólares. No entanto, para Taiwan, Formosa, a principal categoria dos subprodutos impróprios para alimentação humana, bateu na casa de 531 mil dólares e inclui aí itens como óleos, farinhas e escamas de peixes. Entre os estados que mais exportaram produtos de piscicultura, o destaque foi para o estado do Paraná, responsável por 58% do total exportado, com um aumento de 114% em relação ao ano anterior. E na segunda posição aparece o estado do Mato Grosso do Sul, com 18% do total, e aí vem Bahia com 11%, que merece destaque também, São Paulo com 127% de crescimento em relação a 2021. Apesar da diversidade de espécies no mercado, como o tambaqui, que ocupa a segunda posição, totalizando 268 mil dólares, houve uma queda de 50% em relação a 2021. Os dados demonstram que o comércio da tilápia se torna cada vez mais popular, ocupando 98% das exportações brasileiras. Em geral, o mercado estrangeiro tem preferência por comprar o peixe inteiro e congelado. Com isso, os filés frescos correspondem a 1/4 do total comercializado. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é o diretor do Instituto Saga das Águas
e nós vamos falar do significado da nova rota da seda. O Brasil faz parte dessa rota, desse caminho? Guido Juliano, bom dia, tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem. Então tá bom. Ô Guido, que rota é essa? Eu sei que a seda é muito famosa por causa do chinês, né? Exatamente. Esse é um apelido que eles mostram porque antigamente a China fazia esta rota da seda e passava por parte da Ásia, da África, vendendo os seus tecidos, a seda, e buscando especiarias e metais preciosos. E quando se diz a nova rota da seda, essa nova rota da seda, evidentemente patrocinada pelos chineses, a China está gastando muito dinheiro nisso. Dinheiro emprestado para investir em vários países. E essa cifra, Antônio, já ultrapassa 1 trilhão e 300 bilhões de dólares em vários países como Itália, Grécia, Indonésia, alguns países da África. E, como não se bastasse, o Brasil é a bola da vez nas Américas. A China já detém um investimento enorme no Brasil. Para nós termos uma ideia, 10% da energia elétrica gerada no Brasil é de domínio chinês. Eles adquiriram a CPFL, que é a Companhia Paulista de Força e Luz. 12 blocos do pré-sal de extração de petróleo também estão no controle da China. A China avança na agricultura usando uma série de artifícios porque a China quer adquirir terras brasileiras, porém a legislação nossa não permite, mas existe uns artifícios, porque a China vem adquirindo terras na Austrália, nos Estados Unidos. Por que ela não irá adquirir no Brasil? Somente por força de lei, isso não acontece. Mas ela hoje planta muito no Brasil. E, Antônio, e para nós termos uma ideia, um dos maiores negócios que a China fez ultimamente foi adquirir a maior produtora de agroquímicos do mundo, a Syngenta, cuja sede é na Suíça. Este negócio custou 43 bilhões de dólares. Então, dá para a gente ver o apetite da China nessa nova rota da seda. E o Brasil é a bola da vez. A gente tem que prestar atenção nos chineses, porque a gente sabe que não existe almoço de graça. E aí eles não têm dó de gastar não, viu? Principalmente em se tratando de negócio aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, uma boa parte das terras da Bahia, lá na região de Barreiras, uma das maiores produtoras de óleo do mundo, né? O chinês está lá, quietinho, caladinho, comendo pelas beiradas. Muita força. E com muita força. E agora tem um detalhe, né? Eles estão querendo também construir uma ferrovia. Eles são muito bons nesse negócio. Eles sabem construir rapidinho. Saindo lá do Paraná e indo lá para o lado do Pacífico, né? Cortando ali, né, Guido? Exatamente. Antônio, esse projeto, os projetos com relação a uma ligação ferroviária entre o Oceano Atlântico, ou seja, Porto de Santos, Porto de Paranaguá e o Pacífico do outro lado, isso começou desde 1938. E a China quer fazer uma ferrovia a mais viável, que eles chamam a ferrovia da linha de Capricórnio, que vai passar, sai, evidentemente, já existe esse trecho que liga o Porto de Paranaguá, que é bom lembrar que o Porto de Paranaguá já está sob domínio chinês. E o Santos Porto de Paranaguá, também. Exatamente. E Santos também. E o Porto de Paranaguá é o maior da América do Sul. Os chineses já dominam lá. E eles querem construir uma ferrovia que vai ligar esse porto. Uma boa parte dessa ferrovia existe até Campo Grande e um pouco mais adiante, mas eles querem fazer unindo o Paraguai, a Argentina, chegando até o Chile, em 2 portos, o porto de Antofagasta e o porto de Arica. Detalhe, Antônio, os portos do Pacífico, no Chile, possuem um calado muito grande, ou seja, uma profundidade muito grande,
e, evidentemente, os navios que ancoram por lá conseguem carregar muito mais peso do que os portos no Brasil, exemplo, Porto de Santos ou Paranaguá, que são portos de calado bem menor. Então, as vantagens para o Brasil são muito grandes e, evidentemente, para a China são maiores ainda. Né? Os chineses são muito bons. Eles têm um coração muito bom, excelente, gostam de fazer negócio. E quando eu estou falando isso, às vezes você pode pensar que é um deboche, mas o brasileiro, principalmente o governo atual, tem que ficar de olho aberto, porque o chinês com o olho meio fechado está muito mais aberto que o nosso, né, Guido? É, Antônio. Eles não dão um ponto sem nó, não, né? Exatamente. E quando a gente diz de ferrovia, aí me veio assim a pergunta, mas a China tem expertise em construir ferrovias? A China tem 150 mil quilômetros de ferrovias que foram construídas de 30 anos para cá. Eles têm uma rapidez, eles possuem maquinários de construção de rodovias de maneira muito rápida. Então, a hora que o governo brasileiro autorizar e em conversas multilaterais com o governo paraguaio, o governo boliviano e também argentino, nós teremos esta ferrovia e outra coisa, essa ferrovia que ligará ao Pacífico, o estado de Goiás será contemplado porque a ferrovia Norte-Sul liga em Estrela do Oeste com toda esta malha ferroviária paulista e do sul do país. Então, e a nossa ferrovia, a FIOL, a ferrovia Oeste-Leste, precisa terminar também. E nós teremos aí, começaremos a ter uma malha ferroviária para escoar a nossa produção agrícola, Antônio, que nos próximos anos simplesmente vai dobrar. A gente está vendo esse ano a alta produtividade de soja e de milho. Inclusive, nós já falamos aqui, vamos falar novamente, o Brasil ele está com estrangulamento de armazenagem. Não tem armazém para guardar a próxima safra. E isso é perigoso e a cada ano nós batemos os recordes, Antônio, e nós precisamos agora produzir e exportar cada vez mais alimentos elaborados e não a semente ou o grão da soja, o grão do milho, não. A gente precisa agregar valor e colocar as nossas indústrias para prosperar exatamente em cima desse grande filão que é o alimento e fibras. Uma curiosidade aí, talvez muita gente não saiba, mas o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Isso que o Guido está falando, eu vou completar agora. O nosso café sai daqui, vai para a Itália, vai para a Alemanha, que não plantam café, né, Guido? Aí, um exemplo, você vende lá o nosso quilo aqui, um exemplo, R$5 o quilo. Esse café vai para lá, manipula, vem dentro de uns copinhos desse tamanho, você paga R$5 só naquele copinho. Agrega de 7 a 10 vezes mais. A Alemanha não tem um pé de café e é um dos maiores exportadores de café do mundo, graças ao Brasil. Ao governo não, ao produto brasileiro. A gente tem que mudar o nosso sistema. Guido Juliano, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, obrigado mesmo, é um prazer tê-lo aqui e até o próximo. Até o próximo. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o melhor dos mestres é o estudo e a melhor das disciplinas é o trabalho. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.